Tem coisas que você fala para todos. Tem coisas que você fala só para quem você ama. E tem coisas que você não fala para ninguém, que são só tuas. E eu gosto muito da frase de Santa Edith Stein, quando faziam muitas perguntas sobre a vida dela, ela dizia: o meu segredo me pertence. Então, a gente não tem que invadir as pessoas. Você não pode dizer para a pessoa que você ama, você tem que falar tudo para mim. Eu tenho que saber tudo o que você pensa, tudo o que você sente. A gente está vivendo numa cultura que perdeu os limites. E falta de limite desumaniza. São Felipe Neri, uma pessoa foi lá dizer: eu falo isso, falo aquilo outro. E São Felipe Neri disse: então a penitência que você vai ter, você vai subir na torre da igreja e depenar uma galinha. Ah, só isso? Ele falou: faça isso e volte aqui. Aí ela subiu no alto da torre em Florença e depenou a galinha. Aí ela voltou e falou: pronto, já depenei. Ele falou: agora vai buscar todas as penas. Como é que vai fazer para buscar todas as penas? Então a gente tem que ser muito responsável. Eu aprendi muito com uma irmã. A gente tem que fazer justiça às irmãs, às religiosas. Uma irmã que chamava Madre Valentina. A Madre Valentina dizia: cuidado com o que você escreve sobre as pessoas, porque vai ficar para sempre. Cuidado com o que você diz sobre as pessoas. A minha bisavó, a Donata D'Angelo, ela dizia uma coisa. Eu vou fazer aqui a cena para você ver a dureza disso. Quando chegavam e falavam para minha bisavó: Donata, sabe aquela pessoa, ela fez isso, fez aquilo outro. A Donata falava: vamos rezar um terço para ela melhorar. Aí as pessoas falavam: não fala de ninguém para Donata, porque você vai ter que rezar um terço. Então ela cortava. O povo antigo tinha uma... Cara, que sabedoria. Minha mãe até dizia uma coisa interessante. Minha mãe falava assim: eu não minto, não é por virtude, é por comodidade. Porque vocês têm sempre que lembrar a mentira que você contou. Fabricam muitas coisas contra a gente. E hoje, com o advento de inteligência artificial, de deepfake, hoje você sabe, você viu há pouco tempo aquela entrevista do Fernando Haddad? Você vê que é o Fernando Haddad, você ouve a voz do Fernando Haddad e não é ele. Você sabe que hoje, com essa questão de cuidado com a internet, você pode receber um telefonema de um parente teu, do teu irmão, você vê que é teu irmão e ele fala para você: olha, deu um problema aqui, eu não tenho dinheiro para pagar, você podia passar o dinheiro para mim? Hoje os meios de comunicação estão pedindo para você ter uma senha que só vocês dois saibam. Sim. Existem vários golpes assim. Então, hoje, o que tem de gente que quer me incriminar, que quer atribuir a mim coisas, e você é indefeso, porque como é que você controla tudo isso? É uma tentativa, não de assassinato real, que você já sofreu vários, mas um assassinato de reputação. E aí Seria uma técnica, Quando eu quero discutir com você, ao invés de discutir o conteúdo do problema, eu te desqualifico. Assassinato de reputação. O professor Augusto lembra muitas vezes um filósofo que tenha, como é que você sempre fala para mim, aquelas técnicas de... É o Schopenhauer? Como é isso? É que ele tem um livro que fala das 33 estratégias de como vencer um debate sem ter razão. E uma das estratégias é você desqualificar o oponente. Sim, sim, total. Então começa a falar da deficiência, da cor da pele, que ele é isso, aquilo, e tira o foco. Aí você não discute o tema. A materialidade, né, fica em segundo ponto. Então, você vê, o Schopenhauer de quando em termos de data. Então, não é uma coisa nova. Até o Porta dos Fundos tem aquela cena, né, que é o Jesus que está falando, e aí eles começam a falar para Jesus: comunista, não sei o quê. Quer dizer, e Jesus fala: quem tiver uma túnica, quem tiver duas túnicas, eles, comunista. Tal. Então é a técnica de você desqualificar a pessoa. E você não discute. Por que se eu tenho duas túnicas, eu vou dividir com o que não tem? Vamos discutir a ética disso. Não, eu desqualifico a pessoa que proponha isso. Então, o que fazem muito comigo é isso, tentar me desqualificar. E as pessoas repetem, o Brasil é considerado um dos países do mundo que mais se acredita em fake news. E um dos que mais deve ter também, né? E que mais acredita. Então, a gente vive mercê de quê? Da fake news ou da graça de Deus? Eu, muitas vezes, me considero um sobrevivente. A gente tem que saber que aquele velho ditado: quem sai na chuva é para se molhar. E estar do lado que eu estou, eu sei que vou ser combatido. Se você está do lado dos rejeitados, você vai ser rejeitado.
Se você está do lado dos ofendidos, você vai ser ofendido. Se você está do lado dos que apanham, você vai apanhar também. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que eu nunca mudei de lado. Eu sempre prefiro estar do lado dos que perdem, não dos que ganham. Prefiro estar do lado dos que apanham, não dos que batem. Em que momento o senhor tomou essa decisão? É uma aprendizagem. Acho que as decisões não são estáticas. Elas são dinâmicas. É como no casamento, como em todo relacionamento. Nunca está pronto. Tem sempre que ser construído. Sim, verdade. Assim é o amor. O amor não é um pacote que você compra, mas um caminho que você trilha. Crítica vai ter sempre. Mas nós devemos usar as leis terrenas para julgar essas pessoas? Não julgar. O que eu tenho feito, e até alguns grupos que são muito críticos comigo, estão noticiando, cuidado com o que você fala porque ele está processando. Outro dia eu abri um BO com 72 queixas. E essas pessoas estão sendo chamadas. Aí veio um lá para mim e disse, mas você tem que perdoar. Eu falo, eu perdoo? Para mim, o que é o perdão? É não fazer o que você fez comigo. Perdoar não é esquecer. Às vezes tem gente que chega lá na igreja e fala, padre, eu não esqueço. Eu falo, claro, você não está com amnésia nem com Alzheimer, por isso que você não esquece. Perdoar é lembrar e não fazer igual. Então, uma coisa eu tenho com uma convicção profunda. Eu nunca vou usar as armas que as pessoas usam para me atingir. Quando eu abri a Casa Vida para as crianças com AIDS, ela falou para mim, você vai sofrer, pensa bem no que você vai fazer. E quando morreu a primeira criança maiorzinha da Casa Vida, a Fabiana, eu pensei que não fosse aguentar. Era a minha filhinha querida, da Fabiana. E eu lembro que eu passei aqueles dias com tanto sofrimento, eu não conseguia nem dormir. Às vezes eu levantava, punha a mão na cabeça, pensando na Fabiana, e ela chamava Fabiana Maria. E minha mãe dizia, você sabia que ia ser assim. E na Casa Vida eu também fui processado, tentaram pôr fogo na Casa Vida 2 vezes. Eu tive que enfrentar muitos desafios. Quem me ajudou muito foi Dom Paulo Evaristo Arns, o que era o cardeal arcebispo de São Paulo, e Dom Luciano Mendes de Almeida, que era o secretário-geral da CNBB, depois foi presidente da CNBB. Já questionou Deus essas coisas, padre? Não. Eu gosto muito de um livro, até a editora esses dias reclamou comigo, falou, toda hora você faz propaganda desse livro, já não tem mais, de um teólogo tcheco chamado Tomás Halik. Ele tem a minha idade, ele nasceu no mesmo ano que eu. Ele tem um livro que em Portugal se chama O Meu Deus é um Deus Ferido. E no Brasil a editora Vozes lançou e se chama Toquem as Feridas. Então, o meu Deus é um Deus ferido. Aí eu lembro sempre aquela história, o Papa Bento XVI lembrou isso também. Quando visitou o campo de concentração, e diz que 2 estavam conversando, acho que judeus, e perguntaram onde estava Deus quando jogavam essas crianças nos fornos crematórios. E o outro respondeu, estava nas crianças. A força de Deus é o amor. Então ele não está do lado dos que jogavam as crianças no forno. Ele estava nas crianças que foram jogadas no forno. Me tratam como se eu fosse de aço, mas eu sou só de carne e osso. Então as pessoas acham que o padre tem que aguentar tudo, está sempre feliz, está sempre de bom humor, está sempre calmo, porque se eu falar um não, se eu ficar nervoso, aí o padre, tá vendo lá? O padre, sei lá, está de mau humor. Então a gente tem que aprender a... Eu acho que é muito mais difícil que um padre. Acaba que ele é o para-raio de tudo ali, né? Pois é. E aí cada um que chega acha que a sua história é mais importante que a do outro. E que a sua dor e a sua necessidade é maior do que o outro. E você não pode relativizar a dor de ninguém. Às vezes, e aí eu vou dizer uma coisa que é bem complicada. Quando você lê a Paixão de Jesus, como nós lemos nesse domingo, os que queriam matar Jesus, quem eram? Os religiosos e o povo de bem. Não eram as prostitutas, não eram os sem religião, não eram os famintos, não eram a escória. Esses não queriam matar Jesus. Quem queria matar Jesus e condenou Jesus? O povo de bem, os religiosos, o pessoal que seguia a lei. Esses que queriam matar Jesus. Você acha que a humanidade mataria Jesus de novo? Rapidinho, né? Porque Jesus comia com quem? Com os pobres. O domingo, o 5º domingo da Quaresma, é o texto do Evangelho de João, que originariamente era de Lucas. Os homens não aceitaram, jogaram para o João, e durante muito tempo foi um texto que não se lia nas igrejas. A mulher que foi surpreendida em flagrante adultério, sinal que aqueles religiosos estavam lá de olho nela, e estavam vigiando a vida dela, levaram-na para Jesus e dizem, a lei de Moisés manda matar essas mulheres. E a gente sabe pela lei judaica que ela tinha menos de 16 anos, porque a mulher até 16 anos era apedrejada, dos 16 anos para frente era estrangulada, então ela tinha menos de 16 anos. E quando Jesus diz, atira a primeira pedra que se jogava era uma pedra de 50 quilos, que se jogava nas costas da mulher. E quando levam lá e falam para Jesus, Moisés manda apedrejar essa mulher, foi pega em adultério, em flagrante, hein? BO de flagrante. Jesus escreve no chão.
Ninguém sabe o que ele escreveu. Mas o escrever no chão está nos profetas, que são aqueles que se afastam de Deus. E quando insistem, Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a pedra. E todos desistiram. E Jesus fala para a mulher, onde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor. Ele diz, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Dizer, ela devia estar descomposta, descabelada, suja, arrastada no chão, com sangue, machucada, ia ser morta, imagine o pavor que ela estava. E Jesus diz para ela, nem eu te condeno. O único que podia julgar é o que não condena. É muito difícil ser Jesus, né, padre? E muito difícil segui-lo, Ele porque ele é o impossível, filho né? de Deus. É Deus feito homem. Agora, segui-lo, que é o problema. E que eu digo sempre na comunidade. Com Deus eu me dou muito bem. O problema é quando vem a família dele. Porque você pode ser católico e ser desumano. Está cheio de gente que fala em nome de Deus, mas fala de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus despótico. Jesus fala de um Deus misericordioso. Nós ouvimos agora durante a quaresma a parábola do pai misericordioso, que a gente chama de filho pródigo. Sim. O filho gastou todo o dinheiro, foi ingrato com o pai, voltou para a casa do pai não porque estava arrependido, mas porque estava com fome, comendo a comida do porco no chiqueiro, nem isso ele podia comer, ele volta para casa. O que o pai faz? Dá a melhor sandália, põe o manto da dignidade, põe anel no dedo dele, dá o cartão de crédito para ele e ainda dá a senha. Mas é porque, quando a gente vê, talvez seja uma percepção então, porque Deus é misericórdia, sim. Mas ele também é justo. E é talvez nessa parte. Mas não? a justiça de Deus é o amor. Inclusive, eu gosto muito de um biblista. Eu disse isso na paróquia, as pessoas ficaram meio confusas. Esse biblista chamado Alberto Maggi, quem quiser ler os livros dele, tem um livro dele que se chama, muito bonito, que se chama A Loucura de Deus, o Cristo de João. Ele disse uma frase que eu reflito muito sobre essa frase do frei Alberto Maggi. Ele é até um frei servita, ele é da Congregação dos Servos de Maria. E ele é chamado na Itália de frade herético. Mas ele diz uma frase muito bonita. Se é justo, não é amor. Você ficou admirado, né? Sim. Porque o que é justo é aquilo a que você tem direito. Você merece. É teu. Certo. Isso é justo. O amor, você não merece. Não é teu, mas eu te dou. Porque você precisa. Deus tem uma justiça, que é o amor. Nós não temos mérito. Nós não merecemos. Mas Ele nos ama assim mesmo. Quem de nós pode apresentar para Deus aqui os meus méritos? Você é devedor, eu sou credor disso e daquilo. Nós, inclusive as orações da quaresma falam muito disso. Nós não merecemos, mas precisamos. Às vezes a gente diz, você não merece meu amor, mas eu preciso. Isso é um pouco de caridade, padre? Não, isso é a misericórdia, é a compaixão. Se Deus for nos tratar só com justiça, nós estamos todos fritos. Como dizia no meu tempo de criança, frito e enfarinado. Se a gente for diante de Deus, a justiça de Deus, e o profeta Isaías diz isso, é incompreensível. É tão distante como o céu está como a terra está do céu. O profeta Isaías diz isso, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. A minha lógica não é a lógica de vocês. Porque é amoroso. É a parábola do samaritano. Quem foi socorrer o ferido? O herege. O samaritano que era odiado, que era desconsiderado. Ele cuida, ainda paga a estalagem e diz, quando eu voltar, eu vou pagar o que ele gastou a mais. Então, o amor de Deus não pode ser compreendido. Santo Agostinho fala muito isso. Se você compreende o amor de Deus, é porque você não compreendeu nada. Se você diz, eu entendi o amor de Deus, é porque você não entendeu nada. Só sei que eu não sei. O amor de Deus é incompreensível. É ilógico, porque a nossa lógica é a lógica da meritocracia. Sim. Você merece. Diante de Deus não tem sala VIP. Diante de Deus não tem meritocracia. Por isso que a gente diz graça. A graça é grátis. É gratuidade. Eu gosto muito, não sei se alguém dos que estão nos ouvindo conhecem a epistemologia genética do Jean Piaget. Eu gosto muito do Jean Piaget. Outro dia eu vi uma foto dele no escritório dele na Suíça, aí eu falei até que o meu escritório está melhor arrumado do que o dele. Que é uma confusão, ele está lá no meio dos livros que ninguém sabe como o tiraram de lá. O Jean Piaget diz que a nossa inteligência tem a fase concreta, a simbólica intuitiva e o pensamento operativo, reversível, complexo. A fase concreta, a criança só acha que existe o que ela está vendo. Uhum. Aí você brinca com as crianças. Sumiu. Achou. Sumiu. Aí a criança ri. Você já viu a criança rindo? Você cobre uma coisa e fala para a criancinha. Sumiu. Porque para ela só existe o que ela está vendo. Esse é o pensamento concreto. Uhum. Por isso que a criança pequenina, ela inicialmente reconhece só a mãe, porque é um quadro fixo. O pai é um quadro móvel, hora aparece, hora desaparece. E inclusive agora tem a licença paternidade para o pai ser uma presente, figura né? mais permanente, porque a criança
para a criança pequenina. Precisa até para ajudar a mãe, né? Exato. Conhecer o pai, né? E a criança só acha que ela só existe para ela o que ela está vendo. Uhum. A segunda fase do pensamento é o pensamento simbólico intuitivo. Menino é azul, menina é cor-de-rosa. Vermelho é comunista. Teologia da libertação não presta. Esse é o pensamento simbólico intuitivo. E o terceiro é o operativo, reversível, pensamento complexo. O Lauro de Oliveira Lima, quem conhece a história da educação do Brasil, é o aplicador do Jean Piaget no Brasil. Lembro que aqui em São Paulo tinha muitas escolas Piaget. Teve uma febre de escolas piagetianas em São Paulo, como montessorianas. O Lauro de Oliveira Lima diz que a maior parte do povo brasileiro não passa da segunda fase do pensamento. Está no pensamento simbólico intuitivo, que é o fundamentalismo. Uma vez as crianças da Casa Vida me perguntaram: de quem você gosta mais? Os irmãos às vezes falam isso pro pai e pra mãe, né? Uhum. De quem você gosta mais? Aí eu falei para eles: quantos dedos você tem na mão? 5. Qual deles você cortaria e jogaria fora? Eles falaram, nenhum. Esse vai fazer falta, esse aqui vai fazer falta para isso, esse vai fazer falta para aquilo. Eu falei: qual dos dedos da mão um é igual ao outro? Nenhum. Mas todos são importantes. Se você ficar sem um dedo, se você tiver um dedinho machucado, você vê a dificuldade que você tem. Até para ir no banheiro, porque seu dedo está machucado. Você não vai cortar nenhum dos seus dedos. Nenhum deles é igual. Você deve aprender muito desses meninos, né, padre? Aprendo muito. Até uma das meninas da Casa Vida, que faleceu com 16 anos, é uma pessoa muito querida, a Jurema. Um dia eu estava passeando com eles à tarde, no verão. Eu ia passear com eles, era horário de verão. E depois do jantar a gente ia dar uma volta na rua. E aí eles viram um gato. E o gato estava muito, eu vi, doente e tudo. Aí eles falaram, e quiseram pegar o gato. E como eles eram HIV positivo, eu com medo que eles se contaminassem. Falei: não mexe nesse gato, porque esse gato está doente. Ele, doente. Eles sabiam o que era. Aí eu falei: esse gato tem que ir no médico. Médico, eles sabiam o que era. Eu falei: mas quem tem que levar esse gato no médico é o tutor do gato, para poder dizer o que o gato tem. Aí a Jurema falou para mim: o médico do gato é um gato? Eu falei: não, Ju, o médico do gato é uma pessoa. Ela falou: como que ele vai saber o que o gato tem? O que a criança está querendo te dizer quando diz isso? Ela era pequenina, devia ter uns 6, 7 anos. Como é que o médico, que é uma pessoa, vai saber o que o gato tem? Eu entendi aquilo como ela estava me dizendo. Como é que um adulto vai saber o que uma criança sente? Como é que você que não é HIV positivo vai saber o que sente uma criança HIV positivo? Como é que você que tem família vai entender uma criança que não tem família? Então aí a gente não tem que tornar, como a Rita Kell defendeu esses dias, os discursos estanques. Só pode defender os negros quem for negro. Só pode defender as mulheres se for mulher. Só pode defender os LGBT quem for LGBT. Só pode defender os indígenas quem for indígena. Não é assim. Você não é negro, mas você pode defender o povo negro. Claro que eles sabem melhor a dor que eles sentem. Mas você pode ser aliado da luta deles. Você não é indígena, mas você é a favor da demarcação da terra indígena. Então, a gente tem que entender que existe a empatia. Exato. E o lugar social. Eu não sou morador de rua, mas eu defendo os moradores de rua e convivo com eles. Teve uma mãe de santo que abençoou o senhor. Não, ela me abençoou, Hã? Abençoou. Abençoou, né? E aquilo lá foi um gesto de empatia que o senhor teve com ela? É um gesto de diálogo interreligioso. Por que eu não posso receber a bênção da mãe de santo? Então eu sei o que eu não posso. Eu não posso fazer a mãe de santo interferir num culto católico. Então, na hora que eu estiver celebrando a missa, eu não posso falar: a mãe de santo vem aqui e faz a consagração. Aí eu estaria incorrendo numa pena disciplinar. Sim. Ou eu estar paramentado e ir participar do culto de matriz africana. Agora, eu a encontrei no estúdio da TV Cultura em Belém do Pará. Ele estava junto. Até fez um vídeo explicando tudo isso. Ela beijou minha mão, eu beijei a mão dela, fiz a reverência a ela, porque ela é uma autoridade religiosa, e ela me abençoou. Aí disseram: isso é sincretismo. Sincretismo se eu tivesse usado no culto católico a linguagem da Umbanda e do Candomblé. Ou se a Umbanda e o Candomblé usassem o ritual católico. Embora esse sincretismo faz parte da cultura brasileira. Por que eles chamam a Imaculada Conceição dos católicos de Iemanjá? A gente tem que entender a história. Mistura, né? Os africanos no Brasil não podiam cultuar os deuses deles, os orixás e tudo. E eles tinham que venerar os santos católicos. Então eles deram um nome de um santo, de um deus deles para São Jorge, um para Nossa Senhora da Imaculada. Isso é o sincretismo. Eu fico me perguntando por que as pessoas, na hora de criticar uma atitude dessa, nos perguntam, né, o que Jesus faria? Eita. Como Jesus olharia uma cena dessa? Pois é. Acho que ia resolver muitos problemas. Né? Jesus, quando o Tiago e o João disseram: olha, aqueles lá estão pregando em nosso nome e não são da nossa turma, podemos pedir um raio na cabeça deles? Jesus falou: não. Quem não é contra nós está conosco. Deixa eles. Jesus vai voltar? Olha, acho que ele volta todo dia, né? Todo dia ele está batendo a nossa porta. Nós cantamos domingo: entre nós está e nós não o conhecemos. Ele deve estar sentado ali na rua, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Porque ele disse:
Eu estava com fome, me desses de comer. Eu estava com sede, me desses de beber. E ele que diz, tudo que vocês fizerem a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. E até uma das críticas que fazem à teologia da libertação é dizer, colocaram o pobre no lugar de Cristo. E aí eu respondo como respondeu o Leonardo Boff. Eu até fiquei feliz porque ele depois escreveu um artigo falando isso e eu tinha dito isso também. Jesus que se colocou no lugar do pobre. Sempre foi assim, né? Eu pergunto na igreja, Jesus, entre o grande e o pequeno, ele fica do lado de quem? Pequeno, Do pequeno. Entre o forte e o fraco, Jesus fica do lado de quem? Do fraco. A gente sabe muito bem, não faz porque não quer. O caminho é esse. E era sempre o melhor, né, padre? Era sempre o melhor. Jesus estava sempre perto dos piores. Era sempre lavando com vinho, né, passando azeite nas cicatrizes, era sempre o melhor para essas pessoas. Pois é, Dom Luciano que dizia isso de uma maneira muito bonita. Eu usando aquele ditado que a gente usa até hoje, quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Vocês já ouviram falar esse ditado? Já demais. Só que esse é o ditado dos egoístas. O do cristão é, quem parte e reparte, dá para o irmão a melhor parte. Então, a gente não pode simplificar as coisas. O ser humano é muito complexo. Tem muitas questões envolvidas no sofrimento. E muitas vezes a chamada política pública é a manutenção da miséria. O Papa Francisco diz isso na exortação apostólica Evangelii Gaudium. A lógica do modelo neoliberal, do capitalismo neoliberal, é o descarte. E o que está descartado, a mobilidade no Brasil se dá em 9 gerações. Cada geração são 40 anos. Como é que vai ter mobilidade social? O pessoal recebe Bolsa Família e não faz nada. Então quem faz essa crítica deveria receber Bolsa Família também para ver se ele sobrevive. Impossível. Né? Quanto custa um aluguel hoje em São Paulo? Nunca teve tão caro, né, padre? A nossa lógica é uma lógica do capital, uma lógica que não pensa o ser humano. Você não pode, problema teu. Está vendendo apartamento aí, ninguém é proibido de comprar. Por que você não compra? Porque você não é capaz. Mas você vai pôr a culpa em mim? Você não compra porque você não quer. Está ali para vender. Você pode ir lá comprar, ninguém te proíbe. Mas mudar o plano diretor não vai mudar nada, então? Não, o plano diretor, ele hoje é feito para favorecer o quê? As empreiteiras, o mercado imobiliário. O povo pobre, o povo idoso está sendo jogado para as beiradas da cidade. Porque a cidade está sendo feita para quem tem poder. Para quem tem poder aquisitivo, para quem tem o poder econômico. Na frente da igreja onde eu estou, vão ser construídos 500 apartamentos. Quem vai morar lá? E parece que esse pessoal tem raiva de pobre, né, padre? É, a porofobia. Faz mal ver, né? Faz mal ver. É o que o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium. Pena que muitas pessoas não leram a Evangelii Gaudium. Ele diz, esse sistema fabrica o lixo, fabrica a pobreza e quer jogar embaixo do tapete. Então, ninguém quer ver os pobres. Ninguém quer ver os moradores de rua. Ninguém quer ver as pessoas doentes. Ninguém quer ver as pessoas que estão enlouquecidas, que estão depressivas ou que estão passando mal. Eu lembro muito, minha mãe ficou viúva muito cedo, meu pai morreu com 51 anos. E minha mãe recebia pensão. Eu era o procurador dela, eu ia receber para ela. Eu tinha tanta pena quando eu vinha com a pensão que ela recebia, e eu a via sentadinha no sofá de casa, contando aquele dinheirinho, que nunca foi suficiente para pagar a farmácia. E ela contava aquilo, que era a pensão que meu pai deixou para ela. Por que punir os idosos? Por que punir os aposentados? Por que as filhas dos militares têm uma aposentadoria tão alta e o varredor de rua, o gari, tem uma aposentadoria tão baixa? Por que um trabalhador idoso, como o pai dele, tem aposentadoria negada? Que tem perícia. Um homem bom, honesto, trabalhador, que tem um problema de saúde. E se receber uma aposentadoria, vai ser mínima, minúscula. Muita humilhação, né, padre? Porque ele é menos que os outros? Ele é menos do que a filha do militar? Por que o deputado tem que ter uma aposentadoria tão alta e o gari tem que ter uma aposentadoria tão baixa? Porque aquele estudou e o outro não estudou. Não é verdade. Vocês devem conhecer, você sabe aquela piadinha, né? Do advogado que não arranjava emprego, do engenheiro que não arranjava emprego, e o único emprego que ele arranjou foi se vestir de urso para andar em cima de uma corda com um monte de leão embaixo. Vocês sabem dessa história? Aí o engenheiro arranjou emprego. Aí o emprego dele, ele punha uma fantasia de urso e andava em cima de uma corda com um monte de leões embaixo. Aí ele ficou, meu Deus, se eu cair, os leões me pegarem. Ele treinou. No dia que ele foi andar em cima da corda, ele ficou com medo de cair e o leão falou, não, fica tranquilo, aqui embaixo somos tudo advogados que estavam vestidos de leões. Então, quantas pessoas com diploma vocês conhecem desempregadas? Sim. Quantos advogados estão vendendo pipoca? Ou tem que ser entregador
do iFood. iFood. Então, a gente fala para as crianças uma mentira. Estuda que você vai vencer na vida. O que é vencer na vida?